Trilha pedagógica. Guia para a trilha pedagógica. Olá, eu sou Luan Ribeiro e eu sou acadêmico no curso de Educação Física Licenciatura. Título da ação pedagógica: Futebol no ensino médio. Etapa e ano: terceiro ano do ensino médio. Objetivo da ação pedagógica. Objetivo geral: conhecer a história do futebol, considerando principalmente sua vertente, evidenciando como é feita a abordagem a esse tema. Objetivos específicos: compreender o futebol como forma de expressão de grupos sociais, vivenciar jogos com a bola no pé, conhecer e recriar as regras da modalidade. Duração: 3 aulas de 45 minutos. Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o acadêmico. História do futebol no Brasil, preconceito de gênero, etnia e classes sociais. Jogos com bola. Palavra-chave: benefícios, ensino médio, futebol. Planejamento das ações pedagógicas. Primeira etapa: pergunte quantas formas de futebol os alunos conhecem, proponha uma alternativa. Exemplo: futebol de mãos dadas ou futebol cego. Nesse caso, a gente queria propor para os alunos outras formas de futebol que não sejam a mesma de sempre, no caso, que é o futebol clássico ou de salão ou de campo. O futebol que a gente queria mostrar para eles é que existe outros tipos de futebol que, no caso, muitos deles ainda que assim são adaptados para talvez deficientes visuais ou deficientes físicos, o que ajuda muito na hora da elaboração da aula, porque também gera muito interesse não só em alguma parte da turma, que no caso tem muito mais interesse os alunos homens ou no caso os alunos mais interessados só no futebol, mas gera também interesse no restante da turma. Segunda etapa: recria a história do futebol no Brasil, pontuando que no passado muitos não podiam praticá-lo, negros, mulheres, pessoas com deficiência. Nesse caso é bom o professor, a gente quis também puxar o assunto digamos, entre aspas, o preconceito no futebol. Assim como tudo antigamente, existia muitos esportes que eram praticados somente por alguns tipos específicos de pessoas. Nesse caso, o futebol é considerado um esporte somente de homens. Naquela época, ainda muito mais tempo atrás, os negros não podiam praticar e pessoas com deficiência não tinham espaço no futebol. Tanto que, na verdade, as pessoas com deficiências vieram a ter mais espaço no esporte muito mais para frente. No caso das mulheres, realmente as mulheres vieram ter um destaque maior agora com o passar dos tempos e até mesmo hoje ainda existe de certa forma um preconceito, a gente vê que ainda existe um preconceito com o futebol de mulheres, tanto que não existe tanto a TV que passa ou canais esportivos que passam jogos de femininos, a gente não vê tanto e também não é uma coisa muito falada, digamos assim, abertamente. Quando se fala em futebol, Copa do Mundo, a gente sempre geralmente já pensa direto na seleção masculina e não na feminina. Terceira etapa: apresente vídeos, fotos com variações de modalidade, de salão, de praia, etc. Introduza o futebol em mini quadras, coloque os 2 gols a cada meia quadra e estimule a garotada a criar regras. Isso em casa e que envie vídeos com a realização da atividade na plataforma digital da escola. Esse foi um método que a gente criou para a gente poder fazer a avaliação devido à pandemia. Mas o que a gente pôde observar mais nesses vídeos é que a criançada gosta muito, ou no caso a criançada entre aspas, né, os jovens quase para adultos, eles gostam, se interessam muito pelo futebol. Na grande parte daqueles alunos que a gente vê que são menos interessados também tiveram a vontade de fazer esse esporte. E a gente acredita que tipo, a gente tem que fazer de uma maneira em que a gente estimule toda a sala, no caso, toda uma classe a vir para o futebol. E explicar que o futebol não é somente aquilo que a gente vê, que no caso é botar a bola em campo e um faz gol de um lado, um faz gol do outro. Existe sim uma história por trás do futebol, uma história de muitas vezes de luta também pelas classes sociais, como mulheres, negros e os deficientes físicos que conseguiram adaptar o futebol para eles poder estar fazendo o jogo da maneira deles, que eles pudessem estar participando. E como professor é uma peça importante nesse meio.
pois o professor ele pode muito mais fazer com que surja esse interesse pelo esporte e não seja apenas aquele meio de recreação somente, aquele meio de recreação que simplesmente a grande parte dos meninos gostem de fazer no horário de intervalo ou nas aulas de educação física e fique somente por isso mesmo. Que a gente vê muito hoje em dia, principalmente no ensino médio, que algumas aulas de educação física acontecem dessa forma. Os alunos, homens, principalmente na grande maioria homens, jogam o futebol, enquanto as meninas ficam num canto sem fazer nada ou muitas vezes conversando e não se interessam pelo esporte, mas isso parte muito do professor em si, em fazer e montar uma aula que chame a atenção não somente dos alunos homens ou dos alunos que se interessem por futebol, e sim da grande maioria da sala ou de toda a sala. Nesse caso, é importante que o professor mostre os jogos, principalmente os vídeos principalmente de mulheres jogando, que conte a história de muitas mulheres no esporte, como a grande representante do Brasil seria a Marta, que mostre também a forma como a história do futebol que veio ganhando força, como as mulheres ganham espaço no meio esportivo, no meio do futebol, que ainda podem cada vez mais, e cada vez mais empenhando e mostrando que as pessoas podem aderir a uma forma melhor de mostrar o futebol e não somente aquela recreação de passar tempo, e sim a recreação que vai chamar a atenção, vai contar a história e vai ter uma real profundidade no tema. Recursos pedagógicos: bolas, cones, bambolês e vídeos da história do futebol. Foi o meio que a gente usou para estar fazendo o estágio. Avaliação: observe as contribuições nas reflexões em grupo e a participação dos vídeos práticos. Provoque para a evolução de cada um no jogo e verifique seus conhecimentos sobre o assunto. Bem, como a gente já vem falando nos outros slides, eu percebi muito que no ensino médio as meninas tiveram muito mais interesse pelo esporte quando a gente começou a mostrar, pediu para que eles estudassem mais a história, principalmente das mulheres, sobre o antigamente, como existia muito antigamente, ou até mesmo hoje em dia, não tanto, mas ainda existe alguns preconceitos dentro do esporte. E principalmente que a gente pôde chamar atenção para outros modos do futebol, como o modo para deficientes visuais, deficientes físicos, ou até mesmo o tipo de esporte de uma forma que a gente possa montar para eles de uma forma, de uma brincadeira, mas que vá ser uma outra forma de fazer o futebol e gerar um interesse em todos e não somente numa pequena parcela. Referências. E essa foi a apresentação do meu estágio. Muito obrigado a todos.